Olá, minha gente. Chegou a hora de ficar bem informado. A edição do Sim Notícias desta sexta-feira, 4 de outubro, começa agora. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Uma troca de tiros terminou com 3 pessoas detidas em Linhares. Saiba como é feita a contagem dos votos brancos, nulos e as implicações para quem não for votar no próximo domingo. Incêndio em vegetação voltou a incomodar moradores de Colatina. Elisângela Ramos tem os detalhes pra gente. Em São Mateus, moradores voltam a sofrer com a falta d'água na cidade, né? J. Barbosa tem as informações. Direto de Cachoeiro, as informações do sul do estado com a Roberta Michalski. Veja também o resumo do nosso esporte. Estes e outros assuntos agora, aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. A disputa entre gangues rivais resultou numa troca de tiros em Linhares em plena luz do dia. A polícia foi chamada e 3 pessoas acabaram detidas. Veja este e outros destaques num giro policial. Na tarde desta quinta-feira, um adolescente de 15 anos com mandados de busca e apreensão em aberto e 2 adultos identificados como Gabriel Corrente da Silva, de 19 anos, e Juliana Gomes dos Santos foram conduzidos pela Polícia Militar para a Delegacia de Linhares, numa ação da Polícia Militar envolvendo 3 bairros. Após receber denúncias de que estava acontecendo uma troca de tiros no residencial Jocaf, os agentes da Força Tática foram ao local e abordaram um veículo. Dentro do carro, um passageiro identificado como Gabriel estava com uma submetralhadora dentro da bolsa. A arma contava com um carregador com 5 munições calibre 380. Já no bairro Nova Esperança, a polícia encontrou na casa de um menor de 15 anos um revólver calibre 32 com 6 munições, uma sacola contendo 97 pedras de crack, uma bucha de maconha, uma munição calibre 32 e R$ 306 em dinheiro. Depois, os policiais foram até o bairro Movelar, onde, em uma residência, prenderam uma mulher identificada como Juliana Gomes e também o filho dela, por envolvimento com o tráfico de drogas. Todos os envolvidos e o material apreendido foram entregues à delegacia. Um homem de 21 anos sofreu uma tentativa de homicídio em Linhares após ter sido atraído para uma emboscada no bairro Nova Esperança. A vítima contou à polícia que foi rendida por 3 pessoas e que foi amarrado, torturado e ainda atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo. Ele disse que aproveitou o momento de distração dos criminosos, pulou em uma lagoa e nadou até o outro lado, chegando ao bairro São José, onde foi socorrido. E no próximo domingo, dia 6 de outubro, é o dia das eleições. Você sabe como é feita a contagem dos votos, né? A separação dos brancos, votos brancos, nulos e quais são as implicações para quem não for votar nesse dia? Saiba tudo isso agora na reportagem da Luana Santos. A gente volta a falar sobre as eleições que já acontecem neste domingo, dessa vez trazendo um dado muito importante aqui na região de Linhares. No pleito de 2020, cerca de 37 mil pessoas não participaram da escolha de prefeito e vice-prefeito. Esse número inclui as abstenções e os votos brancos e nulos. Desta vez, algumas pessoas ainda estão na dúvida se vão às urnas votar para escolher os representantes municipais. Outras pessoas dizem que vão manter o voto branco ou nulo. Mas é aí que surge uma dúvida, como é que isso funciona? Por isso eu conversei com um especialista que vai trazer mais detalhes sobre isso agora. A dinâmica dos votos brancos e nulos, ela vale muito mais para o eleitor do que para as eleições. O eleitor, quando ele vota branco, ele manifesta o voto dele dizendo que tanto faz o candidato que vencer e por causa disso ele está retirando o voto dele do cômputo geral e acaba isso beneficiando o candidato que está muito na frente, porque se você diminui a quantidade de votos, você aumenta o percentual. O voto nulo, ele é mais um voto de protesto. Você vota num candidato que não está participando das eleições e que você gostaria que participasse ou que você acha que teria as melhores ideias. O resultado prático é o mesmo. Você sempre acaba beneficiando aquele candidato que tem uma vantagem porque você está retirando os votos da eleição e somente os votos válidos são computados. Então, aquela antiga mítica de que o voto branco ia para o candidato mais votado, isso não existe. O que acontece é, se você diminui a quantidade de votos, os percentuais tendem a ser maiores. Isso, aquela ideia também de que esses votos ou brancos ou nulos favorece aquela questão do partido, no caso, para os vereadores, eu acho. Existe isso? Como é que funciona? Olha, os vereadores eles funcionam sob a lógica do voto de legenda. Então, se você anula um voto
ou você digita lá na urna a tecla branco, você não está dizendo que você está votando em legenda alguma. E da mesma forma que acontece com os candidatos da majoritária, você só está retirando o seu voto. Você não está beneficiando nenhuma legenda, né? Diferente do voto de legenda em si, que você só digita o número do partido e confirma. Ali sim você está dizendo que tanto faz quem ganhar dos vereadores, o que você quer fazer é contribuir apenas para o partido. Com isso é de se pensar, vale a pena votar branco ou nulo? É uma pergunta muito pessoal. Eu pessoalmente acredito que não vale a pena, mas apenas se você tiver uma situação de revolta e vale a pena votar nulo por uma questão de protesto. O voto branco você acaba dizendo para a urna eletrônica e para a justiça eleitoral que tanto faz. Então, se tanto faz, escolhe um dos candidatos e contribua com o seu voto. Exercer a cidadania é fundamental. Se a gente vai lá e vota depois, a gente pode cobrar. Se a gente não fizer isso, a gente não pode cobrar. Então, você que está em casa, vai lá dia 6 de outubro, vote e escolha o futuro do seu município. Devolvo para vocês aí no estúdio. Isso aí, pessoal. A nossa equipe, logo no domingo pela manhã, vai estar acompanhando o voto aqui dos eleitores de Linhares ao longo de todo o dia. E a partir das 5 da tarde, a gente vai estar ao vivo acompanhando a apuração dos votos, trazendo o resultado para você. E mais um incêndio em vegetação em Colatina, causando muito transtorno, para os moradores. Elisângela Ramos tem os detalhes para a gente. Olá, Elisângela. Olá, Cláudio. Olá para quem assiste o Sim Notícias. Pois é, mais uma situação assustadora e triste vivida por aqui. Uma noite que foi bem difícil para os moradores do bairro Vila Verde. Vamos conferir nossa reportagem. Hoje o cenário era esse. As marcas do incêndio permanecem presentes no bairro Vila Verde, inclusive o cheiro da fumaça. Segundo a Defesa Civil, cerca de 38 hectares de vegetação foram destruídos, o que corresponde a aproximadamente 53 campos de futebol. O fogo começou por volta das 5 horas da tarde e só foi controlado quase 10 da noite. Então, nós temos aquela região ali entre o Fioravante Marino e aquele residencial do loteamento da Soma, começou ali e ele ultrapassou aqui para o Vila Verde 1 e propagou para o Vila Verde 2, Tanto que quando o combate ele parou, foi desmobilizado, a equipe por volta das 22 horas, por volta das 9h30, e lá no supermercado BH, para a gente entender a proporção que foi esse evento aqui nessa região. O vento forte no momento foi o fator mais agravante. Temos um fator que prejudicou bastante, que foi a questão do vento, e do relevo. A gente percebe que aqui o bairro Vila Verde é um bairro residencial, mas é um vale, e isso desfavorece o trabalho do bombeiro, o trabalho da equipe no combate. E para combater o incêndio, uma união de forças foi fundamental, inclusive a ajuda dos moradores. Aqui nós tivemos na atuação a equipe do Corpo de Bombeiro, coordenando todos os presentes, que teve a Polícia Militar também que foi acionada, teve as equipes da Prefeitura, Sanear, Secretaria de Obras, Secretaria de Interior, a Defesa Civil. Precisamos agora também enfatizar a existência da Força-Tarefa de Combate a Incêndio, que aí são os atores que agora vão apurar as investigações dessa ocorrência, que fazem parte a Polícia Civil, a Polícia Ambiental, o Ministério Público também faz parte. Fogo veio com muito vento, começou lá no Tiago Lancha, na grota lá, e veio com uma proporção muito grande. Eu estava caminhando com a minha esposa, nós saímos todo dia 5 e pouco. Aí quando nós chegamos na maçonaria, a gente voltou correndo para casa para eu tentar ver aqui embaixo também se o fogo ia vir aqui. E foi um desesperador. Eu tentei ajudar um vizinho do lado da maçonaria, pegar a água da piscina, jogar, mas não dava. O vento, a água vinha tudo em nós, o bombeiro lá também jogando, e não conseguiu conter o fogo pelo vento. O vento vinha, a água vinha tudo para os bombeiros, não ia no fogo.
e foi desesperador. O pessoal começou a jogar as madeiras da construção do lado para a rua, para não pegar nas madeiras, eu ajudando, e foi muita fumaça, eu inalei fumaça, eu estou até meio rouco, porque inalar fumaça foi desesperador. É muito desastroso dentro de uma zona rural, dentro de uma zona de transição entre a urbana e a rural. Imagina dentro de um contexto urbano, né? Com as casas ali presentes, os moradores, as crianças, os animais. Então isso causou bastante impacto aqui para o pessoal que estava em serviço. O incêndio não deixou vítimas, mas gerou alguns prejuízos aos moradores, além, é claro, do grande dano ambiental. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, a limpeza em torno das casas e quintais pode evitar maiores consequências em casos assim. A gente percebeu, por exemplo, aqui no bairro Vila Verde, a falta de limpeza da vegetação no entorno das residências, né? A prática de acero, que a gente chama. Quando você tem um acero, quando você tem uma área em volta da sua casa limpa, a chance desse fogo chegar próximo ali à divisa é baixa. Então, se você também não tem esse preparo, fica muito difícil da gente simultaneamente combater. E pode não parecer, mas essa área bonita e verde, muito diferente do cenário devastador deixado pelo incêndio, também fica no mesmo bairro. E esse local só não foi atingido e destruído pelo fogo porque o Edson, que mora há 9 anos no Vila Verde, é o responsável pelo lugar. E esta área, que já virou ponto turístico entre os moradores do bairro Vila Verde, só não foi queimada durante o incêndio porque o Edson faz a limpeza e retirada dos matos em volta da região que é cuidada e reflorestada por ele com recursos próprios, onde ele já plantou aproximadamente 150 diferentes árvores frutíferas. Um exemplo de que é possível evitar tantos desastres ambientais. Por hoje é só. Segunda-feira a gente volta com mais destaques aqui da região, inclusive com os resultados das eleições municipais. Ótimo final de semana para todos, bom voto. E eu volto com você, Cláudio. Muito obrigado, viu, Elisângela, pelas suas informações aí direto de Colatina. Até semana que vem. Vamos conferir agora como fica o tempo neste sábado de primavera. O sábado será com tempo nublado no Espírito Santo e temperaturas amenas. Em Linhares, mínima de 19, máxima 28 graus. Colatina, mínima de 18, máxima também de 28. Em São Mateus, variação entre 19 e 28. Cachoeiro, com mínima de 17, máxima de 25. Já em Vitória, mínima de 19 e a máxima 26 graus. A seguir, a gente mostra os transtornos sofridos pela população de São Mateus com a falta d'água. J. Barbosa traz este e outros destaques. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Sim Notícias de hoje. A falta d'água tem causado muitos transtornos aos moradores de São Mateus. A gente vai para lá agora para saber as informações com J. Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sim Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Isso mesmo, Cláudio. Os moradores aqui estão se mobilizando, cobrando uma solução imediata e urgente pela falta de água. A nossa equipe foi até lá e conversar com alguns deles. Moradores do bairro Colina saíram às ruas nesta sexta-feira para protestar contra a falta de abastecimento de água que já se arrasta por mais de 20 dias na cidade de São Mateus. A população, revoltada com a falta de respostas das autoridades, pede uma solução imediata. Há mais de 20 dias estamos enfrentando uma situação de calamidade pública em todos os bairros de São Mateus. Não estamos querendo ser melhor do que ninguém. Estamos querendo que a prefeitura se manifeste e diga pra gente qual dia vai estar sendo feito o abastecimento das caixas d'água do bairro Colina e Aroeira. O sentimento de insatisfação e revolta se espalha entre os moradores. Esse outro manifestante também expressou a indignação diante da situação. A água está um absurdo, a água aqui está faltando, todo mundo está sem água, o povo está revoltado. Esse é o motivo que nós estamos aqui. No meio da manifestação, caminhões-pipas chegaram, mas os moradores pedem que as autoridades resolvam de forma definitiva o problema,
criticando o serviço limitado de distribuição de água. A gente não quer calar a boca porque a gente está na manifestação. A gente quer resposta para a população. Um responsável do setor público para vir aqui dar uma resposta para a gente que vai ter o abastecimento no bairro. A Patrícia da empresa de ninguém. Quando tiver 10 caminhões de água aqui, nós vamos parar o protesto. Enquanto não chegar 10 caminhões de água, nós não paramos. Porque nós queremos água para todos, não é para um só não. Nós somos iguais, não tem diferença não. Verdade. Festa da cidade, 5 dias com água lá para todo mundo, enquanto nós aqui sem água nem para escovar um dente. Isso é uma injustiça. A gente não quer água só hoje, a gente não quer água só agora. A gente quer a certeza de que no restante da semana, na próxima semana, teremos água. A gente quer respaldo das pessoas responsáveis pela população. Não estamos aqui fazendo baderna, estamos aqui lutando pelos nossos direitos. No final da manifestação, a Prefeitura se comprometeu em regularizar o abastecimento de água na região e divulgou um cronograma para os moradores. Assim como em todo o estado, o 13º Batalhão da PM em São Mateus fortalece o seu efetivo para dar mais segurança ao eleitor. Mais uma vez, a Polícia Militar empenhará todo o seu efetivo, estaremos todos dispostos, e disponíveis para garantir a festa da democracia, para que o eleitor possa escolher o seu candidato da melhor forma possível, da forma mais ordeira dentro da legislação. Agora, em relação àquelas pessoas que forem flagradas em atos ilícitos. João, a gente quer deixar bem claro, nós fiscalizaremos com o apoio da Polícia Federal, da Polícia Civil, dos demais órgãos de segurança, sempre sobre o olhar atento do Poder Judiciário. Nós estaremos encaminhando essas pessoas que serão presas em flagrante e algumas ações, João, são realmente, a gente tem mais o conhecimento de que elas se repetem. Uma delas é a questão da compra de votos e a boca de urna, que é a mais grave delas. Estaremos fiscalizando e essas pessoas serão imediatamente conduzidas. A gente ainda quer pedir para as pessoas que não façam uso demasiado de bebida alcoólica para fazer a sua votação, porque é crime adentrar ao local de votação embriagado, assim como que tenham cidadania os candidatos e façam a entrega do material, as sobras de campanha, nos locais apropriados, como comitês e o cartório eleitoral, para que não sejam flagrados também realizando essa prática, que além de crime, João, é muito feio para a nossa sociedade, da derrama de material. Major, em relação ao sábado, as carreatas que os candidatos vão fazer, o que ficou definido? João, acabei de chegar agora do gabinete da doutora Fábia, nossa juíza eleitoral de São Mateus, onde ficou acertado um acordo entre as coligações. 3 das 5 coligações pretendiam fazer amanhã uma carreata, a última carreata, saindo do mesmo local praticamente no mesmo horário, que provavelmente poderia gerar um conflito. Então, parabenizar as coligações que com muita sabedoria propuseram uma solução alternativa. Então, nós não teremos conflito, as coligações não se encontrarão nos seus trajetos, assim como se comprometeram a perturbar o mínimo possível o eleitor para que tudo ocorra da melhor forma possível. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje. Boas eleições para todos e a gente volta segunda-feira. Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelos seus destaques. Bom final de semana. Vamos conferir como o mercado agro encerrou esta semana. Cotações do agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura encerrou a semana cotado a R$ 1.393 a saca. O Conilon tipo 7, R$ 1.370. Já o café Conilon tipo 78 fechou valendo R$ 1.365 a saca. O cacau fechou cotado a R$ 2.440. O Sicoob fez total diferença em nossa vida. Hoje nós somos uma empresa com mais de 8 mil metros quadrados, temos mais de 80 funcionários e assim vamos fazendo a nossa história. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas e comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco de hoje, trazendo um resumo esportivo. Sim, Esportes. Oferecimento. Central Bikes e Motos. Há mais de 30 anos em Linhares.
Olá, amantes do esportes. Olha, tem rodada do Brasileirão hoje até amanhã, mas eu vou falar da segunda divisão do Capixabão, tá? Ontem, o Vila Velhense aplicou uma sonora goleada de 6-0 em cima do São Mateus. E a rodada continua hoje. Nesse momento estão jogando no Emílio Neme, Castelo e Tupi, se enfrentando. Já amanhã, no João Soares de Moura Filho, o Pinheiros recebe o Linhares. E no estádio Gil Bernardes, o GEL enfrenta o Sport do Espírito Santo. E nesse final de semana, teremos a grande final da Copa do Mundo do Futsal. O duelo será entre Brasil e Argentina. Vai acontecer no domingo, ao meio-dia. E aí, será que o Hexa vem? O Brasil fez uma bela campanha aí, com várias goleadas na fase de grupo, passou de forma invicta e agora chegou o Los Hermanos aí. Será que a gente vai passar por cima da Argentina e trazer esse título pra gente? Se o Hexa não veio no futebol de campo, talvez venha agora no futsal. Semana que vem eu volto na segunda-feira com mais informações. É com você, Cláudio. Obrigado, Will, pelos destaques do esporte. Em Guaçuí, no sul do Espírito Santo, a polícia prendeu 2 suspeitos de furtarem a Secretaria Municipal de Assistência Social na região central da cidade. Bom, direto de Cachoeiro, quem tem os detalhes é a Roberta Michalski. Oi, Cláudio. Pois é, essa ação aconteceu durante a madrugada. Os criminosos foram identificados e presos. Os suspeitos entraram no local e furtaram uma TV de 60 polegadas durante a madrugada. Os servidores descobriram quando chegaram para trabalhar e analisaram imagens da câmera de segurança, quando foi possível ver a ação criminosa. Ao serem identificados, a polícia foi até o endereço. Os 2 suspeitos estavam em casa e confessaram o furto ao serem abordados e contaram que trocaram a TV por crack em uma boca de fumo no bairro São Miguel. De posse das informações, os militares foram ao endereço indicado. O receptador fugiu ao perceber a chegada da polícia e durante buscas na residência, a polícia encontrou drogas, armas e dinheiro. Além da TV furtada, a polícia encontrou uma submetralhadora 9mm de fabricação caseira, 56 munições do mesmo calibre intactas, uma porção de crack pesando 5 gramas, 2 simulacros de arma de fogo, R$300 em dinheiro e cartões bancários e de saúde. Os 2 suspeitos foram autuados por furto qualificado e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. Vamos falar das eleições 2024. Um forte esquema de segurança pelo Estado e municípios foi organizado para manter a ordem durante a votação nesse final de semana. Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, nos dias 5 e 6, guardas farão segurança no cartório eleitoral do município. No sábado, a Guarda Civil Municipal estará a postos em locais de votação e servidores também no sistema viário. A região sul do estado conta com 12 zonas eleitorais, cobrindo 371 locais de votação, com 12 juízes eleitorais. O Espírito Santo tem 1.726 locais de votação, divididos em 59 zonas eleitorais, além de 50 juntas de apuração. Um planejamento realizado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral prevê um efetivo com mais de 8.000 agentes de diversas forças de segurança, em âmbito estadual, federal e municipal, atuando de forma integrada para garantir a ordem e a tranquilidade em todos os locais de votação. O efetivo manterá as atividades até o fim da apuração dos votos na noite de domingo. E ainda falando de eleição, a Justiça Eleitoral mudou as sessões de votação em Mimoso do Sul. Por isso, os eleitores da cidade precisam ficar atentos. Essa mudança foi necessária por conta dos danos provocados pela forte chuva que atingiu a cidade em março deste ano. O temporal deixou vítimas e provocou a inundação de centenas de imóveis em Mimoso do Sul, afetando algumas escolas que tradicionalmente cediam sessões eleitorais. Para garantir que o processo eleitoral ocorra com segurança e organização, a Justiça Eleitoral divulgou um comunicado oficial informando sobre as alterações. As sessões eleitorais da Escola Pedro José Vieira, conhecida como Grupo Novo, foram transferidas para o Salão Paroquial de Mimoso do Sul, que fica na rua Dr. José Coelho dos Santos 359, no centro da cidade. Essas mudanças impactam os eleitores das sessões 13, 14, 15, 16, 49, 64, 67 e 68.
No distrito de Conceição do Buqui, as sessões da Escola Antônia Junger Poubel da Silva também sofreram alterações. As sessões 30 e 31 foram realocadas para a Escola Antônio Sabatini Simone, que fica na rua principal, enquanto as sessões 27, 28 e 29 funcionarão no posto de saúde de Conceição do Buqui, localizado na parte alta do distrito. E a Justiça Eleitoral orienta, que os eleitores verifiquem com antecedência seus novos locais de votação e se organizem para comparecer no dia das eleições. Esses foram os destaques de hoje. Cláudia, eu volto com você e a gente se encontra numa próxima edição. Muito obrigado, Roberta, pelas informações aí direto de Cachoeiro. E a você, nosso telespectador, desejo um bom final de semana, boas eleições e continue acompanhando a programação da TV Sim, canal 16.1. Como eu disse, a partir de 8 horas da manhã, nossa equipe vai estar nas ruas acompanhando a movimentação nas principais sessões eleitorais de Linhares, São Mateus, Colatina, Cachoeiro e também na Grande Vitória, sempre trazendo flashes de hora em hora. E a partir das 5 da tarde, a gente vai estar ao vivo com a apuração dos votos em toda a nossa região. Bom final de semana para você. TV Sim, esta é da Terra.